Estamos juntos mais uma vez para o nosso discipulado nos passos de Jesus. Pegue a sua Bíblia de papel aí, seu caderno de anotação, se desconecte de tudo. Vamos estar juntos nesse tempo de crescimento com o Senhor. Vamos orar para nós começarmos esse tempo. Hoje, nosso tema, seguindo o estilo de discipulado de Jesus. Nós vimos que nós temos uma missão, uma grande comissão ali de evangelizar, pregar, fazer discípulos. Então, como Jesus fez discípulos para que a gente possa fazer também? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, pela oportunidade de crescermos com o Senhor. Abençoa a nossa vida e tudo que é nosso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A base bíblica de hoje é Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Quero te lembrar que a primeira referência a gente lê juntos e as outras referências que eu vou citar durante esse tempo, você dá um pause no vídeo, leia, abra sua Bíblia e leia, e depois solta o vídeo e a gente continua, tá bom? Hoje a gente vai entender, para começar a praticar os princípios que guiaram Jesus na formação dos seus discípulos. Homens incapazes ali para a sociedade, homens limitados, às vezes alguns deles até mais limitados que eu e você, mas que nas mãos do Senhor fizeram grandes coisas. Então, se nós seguimos esse mesmo modelo, esses mesmos princípios que Jesus praticou com os seus, quando nós colocarmos em prática com outras pessoas que nós vamos cuidar, com certeza nós vamos fazer muitas pessoas crescerem com Jesus. Vamos ler a base bíblica de hoje, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esse é um texto, é um convite para que o nosso coração seja o mesmo coração de Jesus. Ele já começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento, que você e eu tenhamos o mesmo coração de Jesus. Independente da nossa posição, a gente se coloca em posição de servo. Então, se nós seguirmos a Jesus, Ele vai nos ensinar a sermos mais efetivos no nosso trabalho com as pessoas. Então, nós precisamos entender que nós vivemos aqui para lidar com pessoas. Jesus ensinou os seus discípulos, e agora a mim e a você, os seguintes princípios. Deixa eu compartilhar com você. Seja um servo de todos. Você é um líder, você é um cristão, você precisa ser servo. Nós só conseguiremos ser servos se nós tivermos certeza de quem nós somos. Jesus sabia muito bem quem ele era e aonde ele ia. Por isso, ele não sentia obrigação de demonstrar para as pessoas como ele era importante. Ele não sentia obrigação de ficar falando: eu sou Deus, gente, eu deixei a minha glória, eu deixei muita coisa para estar aqui com vocês. Ele não sentia obrigação de ficar demonstrando. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Você simplesmente cumpre a sua missão de servir. Agora, as pessoas que precisam o tempo todo, têm a necessidade o tempo todo de ficar provando quem é, provando quem elas são, provavelmente elas ainda não têm certeza de quem são. A identidade delas ainda pode ser que esteja, a minha, a sua, dessa pessoa, um pouco fragmentada, um pouco rachada.
E aí eu preciso demonstrar e algumas vezes até exigir que as pessoas me reconheçam na posição que eu estou. Mas a gente vê que Jesus não ficou tentando impressionar ninguém. Pelo contrário, quando ele fazia alguns milagres, ele falava: não fala para ninguém. Não fala para ninguém esse milagre que eu fiz, não conte para ninguém. Se fosse o oposto, ele ia falar: fala para todo mundo que foi eu que fiz, hein? Não se esqueça, foi eu que fiz. Não, mas Jesus nunca fez isso. Pelo contrário, ele não queria impressionar ninguém, porque ele estava consciente de quem ele era. Inclusive, ele não se sentia inferior a ninguém, a ponto de lavar os pés dos discípulos. Isso não fazia com que ele se sentisse menosprezado, diminuído. As pessoas não reconheciam, ele não se sentia ofendido. Sabe que a ofensa é um dos maiores inimigos do cristão. Quando ele se sente ofendido, ele para de servir. E Jesus não se sentia inferior a ninguém e por isso ele servia os outros. E ele até disse: eu não vim, o Filho do Homem não veio para ser servido, eu vim para servir. A função do cristão é servir. Nós só podemos fazer discípulos se nós estivermos dispostos a servir outros. Nós só conseguiremos cumprir a grande comissão de fazer discípulos se nós servirmos outros. Mas eu só vou conseguir servir se eu estiver seguro de quem eu sou. Se você estiver seguro de quem você é, se você tiver essa segurança em Deus, não, eu sei quem sou. Então eu vou conseguir servir, às vezes, até quem não merece, como Jesus serviu ali a Judas. Um outro princípio: permitir que o nosso propósito determine as nossas prioridades. Se o nosso propósito não determinar as nossas prioridades, a gente não vai conseguir cumprir o nosso propósito, porque as prioridades na vida, algumas prioridades vão tentar gritar de acordo com a necessidade do momento. Mas qual é a minha prioridade central? Cumprir o meu propósito. Porque virão coisas secundárias urgentes, mas que não são prioridades. Então eu preciso colocar em ordem as minhas prioridades de acordo com o propósito da nossa vida. E Jesus ensinou isso aos discípulos através do exemplo. As minhas prioridades estão relacionadas ao meu propósito. Aquilo que não está de acordo com o meu propósito, não é prioridade da minha vida. Aquilo que não está de acordo com o seu propósito, você não deve tratar como prioridade na sua vida, porque as outras coisas serão acrescentadas, as outras coisas serão consequências, senão a gente perde tempo com aquilo que não fará diferença na nossa vida. Senão a gente perde tempo com aquilo que não importa, que não vai nos ajudar a cumprir o propósito. Então nós precisamos entender essa questão, que as prioridades devem ser organizadas de acordo com o nosso propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo para hoje? O meu propósito de vida, o meu propósito para esse mês? Eu preciso alcançar essa pessoa, então as minhas prioridades estão relacionadas a isso. Eu preciso discipular, cuidar dessa pessoa, fazer com que essa pessoa seja um cristão de verdade. Essa pessoa que está chegando na igreja agora, Deus tem colocado um sentimento no meu coração para ajudá-la a conseguir caminhar com Jesus. Então eu organizo as minhas prioridades de acordo com esse propósito que está no meu coração, que Deus colocou no meu coração. E perceba que Jesus nunca agiu de forma independente. Ele sempre procurava agradar e fazer a vontade de Deus. Então Jesus desenvolveu as prioridades dele baseadas no propósito. Então Jesus sabia muito bem como enfrentar as distrações, porque as distrações serão um grande inimigo do nosso propósito e das nossas prioridades. Leia, por favor, Mateus capítulo 11, do versículo 2 até o 27. Olha aí, Jesus estava ali combatendo as distrações. Não, gente, foco, sem distração. Nós não podemos permitir que as distrações nos tirem do propósito ou mexam na nossa prioridade. Outra coisa, ele sabia como tratar a rejeição.
Leia, por favor, João 6, dos 66 e 67, esses dois versículos. Nós seremos rejeitados. Mas isso não pode nos ferir. Isso não pode nos magoar. Pessoas, às vezes, até que nós ajudamos, cuidamos, nós demos a nossa vida, às vezes vão nos rejeitar, vão ser ingratas, mas o nosso coração precisa estar guardado. Outro, sabia estar disposto, como estar disposto a suportar a dor. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para suportar a dor, a injustiça. Nós precisamos ter os nossos olhos firmados nele, que aí a gente vai conseguir suportar toda a dor, porque servir a Deus traz dores também, ou enfrentaremos dores. Cuidar de pessoas também vamos enfrentar dores, injustiça, ingratidão, mas isso não pode nos fazer parar. Ah não, agora nunca mais eu vou cuidar de ninguém, nunca mais eu vou ajudar ninguém. Não, de forma nenhuma. Você pode observar no ciclo de Jesus ali. Entre os 12, um o traiu, mas 11 foram fiéis. Sempre a maioria vai pesar para o lado bom. A balança sempre vai pesar para o lado bom. Os frutos bons serão maiores, serão melhores, serão uma quantidade maior. Então vale a pena. Pode continuar porque vale a pena. Outro, viva o que você prega. Leia, por favor, Mateus 26, 59 e 60. Olha aí, Jesus vivia de uma forma tão íntegra, tão reta, que nem os seus inimigos tinham alguma coisa para falar dele, para acusar ele. Procuraram na vida dele ali, mas não tinham nada para acusá-lo. E assim deve ser a nossa vida. A gente que está cuidando de pessoas, testemunhando, pregando o evangelho através de palavras, de testemunho, nós devemos viver o que pregamos, para que ninguém tenha nada do que nos acusar ou tentar justificar. Ah, eu não vou na igreja. Hoje o que a gente ouve muito é isso. Ah, ir na igreja para viver igual a ele? Ser crente para ser crente igual a ele? Não, eu prefiro ficar no mundo. Não, isso é terrível. Mas eu e você não, nós estamos nos passos de Jesus. E os nossos inimigos podem procurar, não encontrarão nada do que nos acusar em nome de Jesus. Outro, Jesus passou tempo com os discípulos, passou tempo com as pessoas. Ele falou, João 10, versículo 3 e 4, leia por favor. Olha aí, as suas ovelhas conhecem a sua voz. Quando elas ouvem, elas conhecem. Elas conheciam porque passavam tempo. Não tem como nós ajudarmos, cuidarmos, formarmos discípulos semelhantes a Jesus se nós não passarmos tempo com pessoas. Se nós não dedicarmos tempo às pessoas. O nosso chamado são as pessoas. Eu não fui chamado para gravar um vídeo, eu não fui chamado para só pregar, eu fui chamado para estar com pessoas. Você é chamado para estar com pessoas. Por isso Jesus, ele sempre estava no lugar onde tinha pessoas. Na sinagoga, nas ruas, no meio do povo, nas casas. Jesus passou tempo com as pessoas. E perceba que ele foi muito intencional. Ele foi até as pessoas. Muitas pessoas ele sabia que estava precisando. Essa pessoa está chegando agora, eu preciso ir até ela. Ele ia. É necessário passar por Samaria. Ele passa dentro de Samaria para encontrar a mulher samaritana. Às vezes nós precisamos entender que é necessário nós pegarmos um caminho mais longo para nós, um caminho às vezes indesejado para nós, às vezes sermos muito intencionais, irmos até as pessoas. Você está vendo que uma pessoa está isolada? Se você viu, é Deus te mostrando, você precisa ir até ela. Você está vendo que uma pessoa está muito ausente, é Deus te mostrando, você precisa ir até ela. O nosso chamado são as pessoas. Você está vendo um vizinho, um colega seu em sofrimento, é Deus te chamando para ir até ela. Nós precisamos ser intencionais. Um outro, tenha tempo para descansar e recuperar suas forças em Deus. Leia, por favor, Mateus capítulo 14, versículo 23. Jesus saía
do meio de todo mundo e descansava. O descanso é tão espiritual quanto a oração. Descanso é tão espiritual quanto a oração. Jesus ia buscar a Deus e ia descansar. E você e eu precisamos disso. Olha uma outra coisa. Fazer um chamado a um compromisso maior. Jesus, ele deixou seus discípulos saberem que teria um preço a ser pago. Nós precisamos entender isso, que tem um preço a ser pago. Leia, por favor, Lucas 6:22. Olha isso. Eles seriam perseguidos por causa de Jesus. Perseguição, injustiça. Eu estou fazendo bem para as pessoas e as pessoas estão querendo o meu mal. Isso é muito injusto. Você precisa saber disso. Seguir Jesus, às vezes acontecerão coisas que são injustas, humanamente falando, mas Jesus já nos previne isso, porque isso é um ataque do mal. Perseguição, injustiça, calúnias acontecerão, infelizmente, mas é um ataque do mal. Não se defenda, o Senhor te defenderá. Leia, por favor, Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27. Olha aí, um desafio de pagar o preço, tomar a cruz, seguir a Jesus. Cruz é sacrifício, tem um preço a ser pago para nós andarmos nos passos de Jesus, para nós sermos cristãos, para você e eu cumprirmos a grande comissão de fazer discípulos à semelhança de Jesus. Tem que pagar o preço. É impossível você fazer a vontade de Deus sem pagar o preço. É impossível ser um cristão verdadeiro sem pagar o preço. É impossível cumprir a grande comissão, fazer discípulos, sem pagar o preço. Não tem como. Então, outra coisa, esteja disposto a enfrentar situações difíceis. Nós precisamos estar dispostos a enfrentar situações difíceis. Leia aí Lucas, capítulo 9, do 46 ao 50. Jesus corrigiu os discípulos e às vezes nós seremos corrigidos e às vezes teremos que corrigir pessoas quando as atitudes deles não forem boas. Que negócio é esse de querer sentar ali, sentar... Não, vocês estão errados. Jesus corrigiu as pessoas. Às vezes Deus usará pessoas para nos corrigir. E glória a Deus, porque o Pai corrige aqueles a quem ama. Perigoso é Deus não estar nos corrigindo. Perigoso é um pai não nos corrigir. Porque talvez o amor já tenha visto que nós não aceitamos tão bem a correção e já desistiu. Não, que nós sejamos corrigidos todas as vezes que forem necessários para que nós possamos andar nos passos de Jesus. Aceite, esteja disposto a ser corrigido pelo Senhor, mas tenha coragem de corrigir também aqueles que você está cuidando em amor, porque toda a verdade dita sem amor, ela é tão prejudicial quanto a mentira, quanto qualquer outra coisa. Diga tudo que precisa ser dito com amor. Jesus, ele repreendeu abertamente o pecado e a hipocrisia. Leia, por favor, Lucas capítulo 11, versículo 43 e 44. Olha Jesus repreendendo o pecado. Não pode haver pecado na nossa vida. Não pode haver hipocrisia na nossa vida. Nós não podemos falar uma coisa e agir de outra forma. Nós não podemos pregar uma coisa e viver outra. Não podemos. Entenda que às vezes nós precisamos desafiar muitas coisas na nossa própria vida para conseguir viver assim. Jesus não permitiu que ele fosse manipulado pelas pessoas ou pelo desejo das pessoas, pela vontade das pessoas. Leia Mateus 20, capítulo 20, versículo 20 ao 23. Olha aí. Ô Jesus, permita que os meus filhos se assentem uma à tua direita, uma na esquerda. Você está aqui na minha casa almoçando. Nada disso. As pessoas têm muitas ambições. Eu quero isso, eu quero aquilo. E me ajuda, e é isso. Não permita ser manipulado pelas ambições pessoais, nem mesmo pelas nossas, pelas suas próprias ambições pessoais.
Não se permita ser manipulado pelas suas próprias ambições pessoais. Tenha em mente que a sua ambição é fazer a vontade de Deus. O único que pode controlar é a vontade de Deus, pode controlar a sua vida. E Jesus, ele não fugiu do sacrifício nem do sofrimento, porque isso é parte da vida cristã aqui na terra. Leia, por favor, Mateus 16, 21. Jesus não fugiu, ele sabia o que estava por enfrentar e não fugiu. Eu quero te avisar, é difícil cumprir a grande comissão. É um sacrifício, é sofrimento cuidar de pessoas, seguir o evangelho. Mas não fuja dessa missão, porque não tem missão mais prazerosa. Você nasceu para isso. Você nasceu para seguir a Jesus, para cumprir a missão aqui na terra, para cumprir o propósito, ainda que sofra, vale a pena. Você nasceu para isso. Qualquer pessoa que não esteja vivendo para o que nasceu, posso te garantir, nunca será plenamente feliz, independente se ela não tenha sofrimentos. Mas aqueles que estão cumprindo o propósito para o qual nasceram, pode estar sofrendo, ainda assim serão felizes, porque estão vivendo exatamente para o que nasceram. Uma outra questão muito importante é que Jesus encontrou o potencial de cada pessoa. Ele via o potencial nas pessoas e ajudava as pessoas a desenvolver o máximo desse potencial. Você pode imaginar que Jesus viu o potencial de um endemoniado que ele libertou e falou: não, você vai ficar aí, vai pregar para os seus. E olha o resultado. Esse texto está em Lucas capítulo 5, quando Jesus liberta lá o gadareno, lá no cemitério. Jesus liberta ele, mas lá em Lucas 8:39, olha o que está dizendo aí. Jesus viu um potencial que ninguém via. Jesus vê um potencial em nós que ninguém vê. Nós precisamos ajudar as pessoas a desenvolver o potencial delas e permitir que Deus desenvolva o nosso potencial. Esse homem ganhou uma multidão para Jesus. A outra vez que Jesus foi em Gadara, tinha uma multidão esperando por ele lá, uma multidão querendo ouvi-lo, sendo que na primeira vez, quando ele liberta só esse homem, as outras pessoas mandaram ele embora porque os demônios foram para os porcos se precipitaram lá no despenhadeiro. Agora não, esse homem testemunhou, pregou por um potencial que Jesus viu nele, e agora uma multidão queria ver Jesus, queria conhecer Jesus. Jesus viu o potencial numa mulher que teve 5 casamentos e estava vivendo ainda com a 6ª pessoa de forma imoral e irregular. Jesus libertou ela através do evangelho e viu o potencial nela. Essa mulher ganhou uma multidão para Jesus. Leia lá João capítulo 4, versículo 39 ao 42. Os discípulos foram na cidade e não pregaram, só foram comprar comida. Essa mulher foi lá e trouxe uma multidão para ouvir Jesus. E Jesus viu o potencial nela. Jesus viu o potencial num pescador para convertê-lo num grande pregador do evangelho que levaria milhares de pessoas a Cristo. Leia Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20. Pescadores que pregaram e alcançaram milhares de pessoas para Cristo. Deus vê potencial em mim e em você, que nós não vemos. Jesus vê um potencial que você nem sabe que tem, mas Ele vê, porque foi Ele que te criou, Ele te conhece. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, busque o Senhor para que o seu potencial seja ainda mais desenvolvido. Escute, acredite no potencial das pessoas. Acredite na pessoa que você olha para ela e às vezes não dá nada. Das pessoas olham para ela, às vezes não dá nada. Você pode olhar para ela e falar: Jesus vê um potencial nessa pessoa. Jesus vê um potencial em você para ganhar pessoas, para formar novos discípulos, para cumprir a grande comissão. Há um potencial dentro de você que precisa ser despertado. E uma outra situação interessante, uma outra coisa é que Jesus nunca trabalhou sozinho. O trabalho de Deus nunca é feito sozinho.
O propósito de Deus nunca é cumprido sozinho. Formar discípulos nunca é algo solitário. Não, Jesus não foi esse cavaleiro solitário. Eu vou pregar para todo mundo e depois... Não, ele formou pessoas e falou, agora vocês vão, vocês façam isso, façam aquilo. Jesus, o ministério dele foi formado por uma equipe. Faça parte, aprenda a trabalhar em equipe. As pessoas são diferentes. A equipe de Jesus tinha pessoas completamente diferentes. Pessoas que, de forma natural, ali para a sociedade, eram até inimigas. Um zelote era inimigo de um publicano, que era Mateus ali, o cobrador de impostos. Um zelote era completamente inimigo. Os pescadores eram inimigos de Mateus. Então, agora Jesus vem juntando essas pessoas. Pessoas que eram até inimigas, que não se falavam, que se odiavam, olhavam na rua e tinham raiva uns dos outros. Falou, não, vem Mateus, um cobrador de impostos no nosso meio, um zelote, alguém que quer vencer pela espada. Agora, pescadores, como é que pode? Jesus vai juntando esse monte de gente diferente para formar uma equipe. Aprenda a trabalhar em equipe. Não dá para fazer nada para Deus sozinho. E as pessoas serão diferentes. As pessoas serão diferentes. Jesus entendia as diferenças e as diferenças dessas pessoas completavam, faziam uma equipe forte. Se nós entendermos isso, que através do Espírito Santo as nossas diferenças desaparecem e nós podemos nos unir e formar uma equipe forte, nós vamos conseguir pregar, cumprir a grande comissão e formar discípulos semelhantes a Jesus. Mas nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Precisamos aprender a trabalhar em equipe. E dentro dessa equipe, aprenda a deixar as pessoas fazerem, a delegar. Jesus não fez nada sozinho. Pelo contrário, ele falou, vão, pregue, expulse o demônio, cure os enfermos. Coisas que ele, a princípio, estava fazendo, ele começou a delegar para outros fazerem. Então, permita que as pessoas façam também o que você faz. E aí as pessoas irão se desenvolver. Jesus permitiu que os discípulos participassem de tudo que ele estava fazendo. Leia em Marcos capítulo 6, do 38 ao 43. Olha aí. Jesus permitiu que os discípulos estivessem juntos na multiplicação dos pães. E isso é treinar para que as pessoas façam as coisas no nosso lugar. Se um dia você não puder fazer, terá outra pessoa para fazer no seu lugar? Isso é formar discípulos também. Se você faltar, alguém vai conseguir cumprir a sua missão na mesma excelência que você, senão nós estamos falhando em formar pessoas, em fazer discípulos. Não, eu vou fazer, ninguém faz. Não, só eu que prego, ninguém vai pregar. O dia que eu estiver doente, o dia que eu não puder, não vai ter pregação? Que muitas pessoas façam tão bem ou até melhor do que eu, para que quando eu não estiver, para que quando você não estiver, a obra de Deus não pare. Nós precisamos continuar cumprindo a grande comissão, formando discípulos. A pessoa que tenta fazer tudo, em pouco tempo, ela vai estar fadigada e não vai conseguir mais cumprir a missão de Jesus, a missão do Senhor. Esse é um estilo que nós precisamos seguir do discipulado de Jesus. Ele agia dessa forma e dessa forma levantou 12, um se perdeu, depois chegaram mais, 120, 3.000, 5.000 e nós estamos aqui hoje. Mas nós precisamos seguir esses passos. Cada dia, como um discípulo de Jesus, você vai enfrentar situações difíceis, mas isso não deve desanimar você, ao contrário, isso deve fortalecer você para que você saiba que você está no caminho certo, fortalecendo a sua confiança em Deus, sabendo que tem outras pessoas seguindo
seguindo você como um discípulo, e nós juntos estamos seguindo os passos de Jesus. Esse é o nosso desafio, seguir os passos de Jesus aqui nessa terra, formando novos discípulos que também seguirão os passos de Jesus. E aí nós iremos morar com o Senhor no céu, alcançando muitas pessoas para o Senhor. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que elas também serão abençoadas. Deus abençoe muito a sua vida. A gente se encontra na próxima aula.